É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Chegamos à nossa aula número 6 aqui do curso de Python para finanças quantitativas. Primeira coisa, pessoal, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, ajude o Outspoken Market a crescer. Eu vejo aí cada coisa a ser compartilhada, né? Mas eu sei os dados que são compartilhados a respeito do meu canal. Eu vejo que é pouco. Poxa, eu peço daí então, por favor, a colaboração de vocês. A gente já está com mais de 15 mil inscritos, né? Isso para mim é uma honra e realmente sou eternamente grato a todos vocês. E peço de fato essa contribuição agora no começo da aula. E aí a gente se segue, né? Sempre com mais e mais conteúdo. Estava um pouco sumido ultimamente porque eu estava de férias e então não consegui manter de fato uma regularidade na gravação, né? Perdão, aqui das aulas no canal, mas a partir de agora a gente com certeza retoma o ritmo e a gente já começa aqui pelo nosso módulo. Você não sabia nada de Python, ou sabia um pouquinho, ou queria aprender mais quando a gente começou na aula, né, de Gênesis, quando você instalava tudo e depois assim pela aula 1 sucessivamente. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que dentro de programação, não importa se é Python, C, Java, R, qualquer coisa que você esteja aprendendo, existem inúmeros modos de fazer a mesma coisa. Alguns modos são mais eficientes que os outros, mas isso é óbvio. Entretanto, tal eficiência ou tal diferença entre os modos é justificada, obviamente, dependendo da quantidade de dados que você tem, do tipo de operação que você está fazendo e do nível que você tem na linguagem. Horas, eu poderia fazer aqui esse código, por exemplo, que eu vou apresentar nesta aula, como um bloco, numa função, utilizando classes e qualquer outra coisa. Só que fica muito confuso. Né? O Outspoken Market ele tem justamente a ideia, o objetivo de introduzir a programação, introduzir os conceitos de finanças quantitativas para quem nunca viu. É para abrir e falar, olha gente, tem um outro mundo aqui que funciona muito bem e que é muito requisitado hoje em dia, e que se você tiver esse tipo de habilidade, a sua chance de ser mais resiliente no ambiente profissional e até para o seu uso pessoal é muito maior. Então comecem a aprender essas coisas. Então lembre-se, se você olhar em algum outro lugar, alguma outra forma diferente de fazer alguma outra coisa, você fala, nossa, mas não é muito aquilo ali que o Leandro usa. Leandro então assim não sabe tanto quanto ele fala. Não, né, pessoal? Vamos lá, vamos usar aqui, né, uma ponderação e lembrar que as coisas que eu falo é justamente para iniciantes, é para abranger um público maior, porque isso daqui já é um assunto de nicho, né? Pergunta aí em todos os seus conhecidos, talvez você viva numa bolha em que todo mundo só fale de finanças quantitativas, mas com certeza se você vai num grupo muito maior, se você talvez não for a única pessoa que fale de finanças quantitativas ou de programação, no máximo vai ter ali uma segunda pessoa. Então justamente esse é o objetivo do canal e isso justifica algumas das metodologias e alguns dos usos que eu faço aqui, tá bom? Então só para colocar todo mundo na mesma página, para baixar a ansiedade, né, que algumas pessoas podem ter, e aí a gente pode seguir fazendo aqui, né, um trabalho sério como a gente vem fazendo no Outspoken Market. Então é o seguinte, pessoal, a gente começa importando as bibliotecas, algumas coisas vocês já estão familiarizados das aulas anteriores. Uma coisa que eu trago já diferente pra gente logo de cara é justamente isso daqui. Quando a gente for plotar o gráfico do Matplotlib, certo? A gente configura aqui, por exemplo, essa, né? Isso é uma opção, você pode não querer configurar isso daqui, mas se você quiser, você pode, desde aqui do começo, mostrar qual que é o estilo do gráfico que você vai ter. E se você for olhar a documentação em si, eu deixei até aqui um endereço para vocês, então se eu entrar exatamente aqui nesse link, você vai ver que existem os nominhos, se você repara comigo bem aqui na parte esquerda, né? Você está vendo aqui ó, que tem Default, Classic, Solarize Light 2 e assim sucessivamente.
Então aqui, por exemplo, neste caso, eu trouxe o 538, que eles são, né, um site que fazem visualização de dados, uma série de coisas bacanas. Se você é um amante do R, você pode até fazer com o estilo do ggplot. Então, esta configuração inicial aqui, este nominho que você põe aqui, é este nominho que está aqui na parte da esquerda, e ele é justamente para determinar a aparência, o aspecto do seu gráfico, ok? Então, eu coloco aqui o 538. A gente carrega a nossa base dentro de um data frame, certo? Que pegamos aqui um exemplo da Petrobras, e o nosso objetivo é fazer um backtest de cruzamento de média móvel. Porque tem sempre, né, aquela dúvida quase filosofal, ser ou não ser, né? Médias móveis funcionam ou não funcionam? Não sei. Usa aqui esse código para você descobrir, é bem melhor. Então aqui é justamente uma ferramenta para você testar no período que você quiser, no ativo que você quiser, na configuração de médias que você quiser, se eventualmente aquilo ou não teria sido rentável, e aí você consegue pensar outras coisas também para as suas estratégias futuras quantitativas, certo? Então, quando eu faço, né, o carregamento da base, a gente tem aqui a visualização do data frame, deu tudo muito certo, muito bonito, 920 registros com 6 colunas, e nós damos aquela olhadinha clássica no nosso gráfico, tá? De 2018, perdão que eu tinha feito um teste anterior. Então aqui a gente tem de 2018 a 2021. A gente tem exatamente este gráfico aqui. Deixa eu rodar de novo só para atualizar né, aqui nosso nome do eixo X. Então você vê, ó, que ele está aqui, ó, exatamente com aquele aspecto do 538. Se eu colocar esse cara de novo aqui, e até para não ficar uma boa prática de programação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos recortar esse cara aqui, vamos inseri-lo aqui, e aí eu posso mudar esse cidadão aqui, ó, fazer um ggplot. Para os amantes, tá, do R, eu coloquei alguma coisa errada, era ggplot, tá tudo certo. Por que tá dando errado? Porque me faltou um P. ggplot. Se eu for de novo rodar aquele gráfico, olha só, fica aquele estilinho do R, né? E assim sucessivamente. Então você pode fazer justamente do jeito que você quiser. Ah, Leandro, por que você colocou esse cara numa outra linha, numa outra célula, né? Perdão. Ora, para não precisar toda vez que eu rodar isso daqui de novo, eu ter que justamente carregar as bibliotecas de novo, né? É desnecessário. Então você pode colocar numa célula individual, você roda, coloca o estilo que você quiser, inclusive aí você verifica se aquele estilo, né, você gostou. Então aqui justamente nós estamos olhando o gráfico da Petrobras, aquele, né, a tragédia da pandemia, aquela história toda, e assim até os dias de hoje. Muito bem, senhores, vamos criar as médias móveis. Nós já sabemos criar as médias móveis, porque nós vimos lá na aula de banda de Bollinger e em algumas duas aulas anteriores. Porém, aqui eu estou fazendo de um outro modo, não a criação em si, mas a nomenclatura, porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai parametrizar a média. Então, as duas médias que nós criamos agora, uma vai ser chamada MA1, então Moving Average 1, de média curta, eu vou ter aqui o nome. Eu estou colocando esta média em particular dentro de um data frame, tá? Essa é a diferença, a explicação você vai entender depois. E aqui entra aquela parte. Leandro, por que esse é um jeito diferente do jeito que você fez anteriormente? Para mostrar para você que existe. Porque dependendo da aplicação que você faz, você pode usar daquele jeito que eu tinha mostrado antes, quando a gente trabalhou com a banda de Bollinger, ou você pode fazer desse jeito que eu estou mostrando aqui agora. Você tem que aprender. Ué, você está aprendendo? É isso. Aprenda, absorva. E aí, quando você entende, quando você decorou que existe um método ali e outro método aqui, você vai poder escolher aquele que é melhor quando você tiver uma aplicação futura do seu interesse. Então, o que eu faço aqui? Eu pego a tal da média móvel 1 que eu criei, eu inicializo um data frame, depois eu chamo esse cara aqui, tá? Justamente de rolling, porque eu peguei o rolling, né, o window P1, ou seja, eu estou pegando uma média móvel que eu estou fazendo, ponto min, do período 10, do adjusted close, e estou colocando esse cara aqui dentro de um data frame. Eu poderia ter feito tudo isso daqui, ó, e colocar todo mundo dentro do data frame. Poderia, talvez, não poderia. Tá, porque ele está sendo inicializado?
Você entendeu? Então, você poderia, tá, fazer isso de alguma outra forma. Eu gosto, às vezes, de ser extremamente metódico. Então, eu inicializo, até porque alguém pode observar o código que eu estou fazendo. E aí eu deixo extremamente claro todos os passos. O ideal, talvez ainda fosse até colocar um comentário aqui a mais. Mas como você está vendo o vídeo, eu estou explicando, tá tudo certo. Então eu faço a mesma coisa depois para média 2, onde eu crio um outro data frame, coloco ali dentro uma coluna que eu chamo de média longa, e ali eu coloco, né, uma role e um window da média P2, e aqui nesse caso coloquei 25. Por que eu não coloco 10 ou 25 direto aqui? Para ficar fácil depois de parametrizar, né, de você simplesmente mudar. Aí quando eu faço essa média aqui, a gente vai olhar tudo isso ali no gráfico. Essa parte a gente já aprendeu, não vou falar o gráfico, né? Não vou explicar o código do gráfico de novo, não precisa. Então você olha aqui, ó, pô, legal, bonitinho, aquelas visualizações, né? Mas aí, se você estiver trabalhando com 20 anos, não vai muita diferença. Mas assim, às vezes você precisa fazer um relatório, você precisa colocar isso de alguma forma, o gráfico vai fazer todo sentido, né? Aqui, de novo, me desculpem, deixa eu colocar aqui 2018, né? Para ficar correto. Legal. Agora, por que eu tinha separado o data frame lá em cima? As médias, né? Por que eu tinha feito aqui em data frame? Ora, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um data frame para criar a minha regra. E qual que é a minha regra? É a regra do cruzamento da média. Então, quando a média curta cruza a média longa para cima ou eventualmente para baixo, a gente vai fazer essa lógica. Então, eu crio aqui um data frame, de novo, que eu chamo ele de regra. E aí, dentro desse data frame regra, eu pego o ativo que eu tenho, que simplesmente é o adjuster, né, o fechamento ajustado do data frame inicial, que nesse caso aqui contém a informação da Petrobras. Depois eu simplesmente atribuo, né, o média curta a ele e o média longa do MA2 também é uma outra variável dentro do DF regra média longa e a gente tem o nosso DF regra. Olha só, tem uns caras aqui, ó, not a number. Porque no começo, né, da média móvel você não tem informação da média móvel. Como é que eu vou fazer uma média móvel de 20 dias no primeiro dia? Não tem aquela informação, o Python preenche, né, como not a number. E nesse caso não tem problema, a gente podia até eliminar, mas eu vou deixar esse cara aqui. Por quê? Porque eu estou preocupado nesse momento em fazer isso daqui, ó. Isso daqui é lógica de programação. Como que você desenvolve esse tipo de coisa? Você desenvolve esse tipo de coisa praticando. Tá? Eu tenho um vício de programação. Eu falo vício porque é justamente um vício de comportamento que eu tenho, porque quando eu aprendi mesmo a programar, eu aprendi a programar em Assemble, tá? E em C. E aí tinha algumas coisinhas que a gente fazia lá justamente para render a vida um pouco mais fácil. Então eu carrego isso desde aquilo, é um estilo que eu tenho. E o estilo que eu tenho às vezes é inicializar certas coisas antes, né? E usar variáveis que eu chamo de aux, de auxiliar. Porque ela vai me ajudar a fazer alguma coisa dentro do meu código, tá? Então aqui a gente está usando o conceito de função, que a gente já viu em aulas anteriores. E eu crio uma função chamada de regra, onde eu vou receber uma base de dados. E aí essa base de dados, eventualmente eu vou trabalhar com um preço que eu fiz uma compra e com um preço que eu fiz uma venda. E tem uma variável que eu chamei aqui de auxiliar e coloquei um valor 1, porque ela vai me auxiliar na lógica de programação que eu tenho ali na sequência. Então o que eu vou fazer? Olha, quando eu chamar essa função aqui e passar como parâmetro a minha base de dados, que vai ser o meu data frame, eu estou fazendo o seguinte, pessoas. Eu vou fazer isso daqui, ó. Para cada pedacinho de base que eu tiver ali, ou seja, para cada iteração, para cada registro. Aqui eu poderia colocar qualquer coisa. Eu poderia colocar aqui, ó, borrosca. E aí, obviamente, poderia, né, teria que substituir aqui onde eu tenho i, borrosca, mas não, eu chamo de i porque a gente lá, né, no C chamava de i, j é como você faz muito bem os índices. Tá? É até uma boa prática você fazer o seguinte, i, ao invés de só um i. Por quê? Porque justamente depois se você precisar fazer uma substituição, entender alguma coisa, você não substitui o i de alguma outra coisa que você escreveu, né? Mas eu faço como i, você lembrando que isso daqui no Python pode ter o nome que você quiser. Então, para cada linha que eu tiver ali, naquele intervalo da base, do comprimento da base, eu vou fazer o seguinte, olha, se naquele ponto específico, se naquele momento específico, a minha média curta for maior que a minha média longa, então,
né? O que vai acontecer? Bem, primeiro, não sei. O AUX é diferente de 1? Como na primeira vez que a gente foi rodar, o AUX ele é 1, né? O AUX ele não é diferente de 1. Então eu vou vir para cá. E por que eu estou fazendo isso? Ora, porque lá no começo eu tenho aqui no meu caso um Nora Number, ou dependendo de onde eu começar com o gráfico, eu não sei exatamente aqui, ó, presta atenção nisso. Eu não sei que momento essas regras aqui, essas linhas se cruzaram antes. Então eu vou ter que ignorar esse início de período. Por isso que eu inicializo o AUX como 1 e vejo aqui, olha, se o AUX for 1, ou seja, pensando na primeira iteração que eu tiver, eu pulo tudo isso daqui. E aí eu vou simplesmente, né, fazer um append. O que o append está fazendo? Ele está pegando aqui, né, aquele vetor que eu criei aqui de preço de compra e ele está colocando aqui um none. Ele está fazendo isso daqui, ó, preenchendo não, porque não tem informação nenhuma ali. Seja no preço de compra, seja no preço de venda. Do contrário, quando ele fizer essa iteração e o AUX for 0, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar qual que foi o preço e nesse caso a compra ela está acontecendo justamente porque eu tenho uma média curta maior que a média longa, então eu tive o cruzamento das duas médias, então naquele momento eu pego o meu preço de compra e eu adiciono, né, eu faço ali uma adição daquele preço de compra que é a base do ativo, que essa base ativo nada mais é do que, né, o adjusted close que a gente colocou aqui em cima. Ó. Então eu atribuo, ó, eu sei que na hora que cruzou, eu comprei nesse preço. Ou seja, se depois não for obedecida esse critério aqui, não for obedecido esse critério que a média curta é maior que a média longa, ou seja, se a média cruzou para baixo, certo? Eu faço o seguinte, é a mesma coisa, só que a diferença é que eu vou atribuir nada para o preço de compra, vou atribuir alguma coisa para o preço de venda, vou mudar o valor do AUX, porque eu estou, né, na regra ao contrário, o AUX vira 0 e se nada disso for obedecido, né, eu simplesmente não tenho nada. Por quê? Porque eu quero ver todo o período. Então, quando cruzou aqui, eu quero ver, nossa, olha, eu quero saber todo esse período, só quero saber os valores quando descruzou aqui. Então, é isso o que essa função faz. E ela me retorna, então, as duas coisas que eu tenho, o preço de compra e o preço de venda. Aí, agora, o que nós temos? Tá? Nós temos essa outra parte aqui. Deixa eu rodar primeiro o código dessa função. Tá. Agora, nós temos isso daqui. Pensa comigo. Eu tenho que criar o meu sinal. Certo? E como que eu vou criar o meu sinal? Com a função que eu tinha de regra. E ela me retornou dois valores. Então ela me retornou o meu preço de compra e o meu preço de venda. Então eu vou fazer o seguinte, olha, vou criar aqui outras duas variáveiszinhas que elas recebem, né, os valores de regra. Ah, Leandro, mas como que você põe aqui compra, vírgula, venda igual a regra e como que ele sabe? O Python consegue distinguir. Se você colocar as variáveis aqui dessa forma, então uma variável, vírgula, outra variável, e se a sua função que você está atribuindo o valor aqui, ela retorna duas coisas, ele respeita a ordem e atribui o preço de compra aqui na compra e o preço de venda aqui na venda. Então eu pego, tá? Justamente faço isso daqui, compra e venda. Aí o que eu faço? Eu crio um outro data frame que eu chamo de sinal, crio ali uma coluna de compra, onde eu adicionei minha compra, crio um sinal aqui de venda onde eu adicionei minha venda, certo? E o meu data frame de regra, ele recebe aquele valor da compra e o meu data frame de regra, certo? Recebe a venda, que é aquele regra a gente tinha criado antes. Quando eu executar esse cara aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó, vamos pegar primeiro aqui o df regra, tá? Ele vai me trazer exatamente aquilo que a gente tinha antes, ativo, média curta e média longa, só que agora com a informação de quando eu fiz a compra ou a venda. O meu data frame sinal, ele tem exatamente a informação de quando aquilo aconteceu. Obviamente que cruzam poucos, né? As médias elas cruzam um pouco. Então eu tenho, né, a maior parte not a number.
Para que eu criei esse data frame de sinal? A gente já viu isso lá nas bandas de Bollinger. A gente põe isso no gráfico, só para a gente ter, né, bonitinho a setinha que fala que a gente comprou ou vendeu quando teve o cruzamento específico. Tá? É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Bem legal, bem legal. Mas e aí? Tá? Isso é lucrativo ou não é lucrativo? É agora que é a parte que a gente vai fazer a avaliação. Então, até agora, você aprendeu a construir o gráfico e a regra. Como você avalia esse resultado? Que é o que, no fim das contas, o que importa, né, pessoal? Então, deixa eu rodar aqui de novo para mudar o nome lá também. É o que importa. Eu coloco aqui o seguinte, tá? Eu crio um DF compra, onde eu vou fazer o seguinte, presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar lá no DF regra, que é onde a gente armazenou todas as informações que a gente tinha antes, tá? Eu vou pegar tudo aquilo que é diferente do DF regra compra, tá? Que é ENEI. Olha, eu não entendi nada. Faça, quando você olhar um código qualquer e não entender nada, tente quebrá-lo, tá? Olha, vamos ver o primeiro caso. DF regra compra ponto isENEI. Quando eu executo isso daqui, eu estou falando para o Python, ou o Python, né, na verdade, está me dizendo, ele está me retornando todas as linhas, tá, do data frame. E ele me fala se é true ou false em relação ao fato de ser, né, um ENEI, que é válido também para o Nora Number. Ou seja, ele me retorna um data frame aqui nesse caso, dizendo assim, olha, nessa linha é true, ou seja, tinha ENEI. É isso que ele faz. E ele vai ser false quando tiver, né, um valor que não seja o ENEI. Aí, isso dentro dos colchetes e com o sinal aqui do tiozinho, ele fala, olha, tudo que for diferente desse cara aqui, tá? Se eu executar isso daqui, ó, ele vai pegar só as partes que são falsas. Então ele vai me fazer, no fim das contas, quando eu coloco isso aqui dentro dos colchetes, porque eu estou tentando identificar lá dentro do regra, certo? Ele vai me voltar, tá? O data frame compra, apenas os dias onde eu tive a compra. Legal, né? Legal pra caramba. Então, ó, eu tive compra, ou seja, eu tive o cruzamento para cima das médias no dia 19 de abril de 2018, depois só lá no dia 3 de julho de 2018 e assim sucessivamente. Faço a mesma coisa, tá, para a parte da regra, mas antes, tá? Lembra que isso daqui, ó, esse cara aqui, ele me volta um data frame compra e eu deixei armazenado como data frame para ter essa informação. Só que ele volta aqui, ó, né, a informação dos dias que eu tive a compra como uma coluna de um data frame. Eu tenho que transformar isso num vetor. Então eu uso aqui uma função, né, um método, na verdade, chamado array da biblioteca NumPy que a gente carregou lá em cima, onde eu transformo só aquela coluna do df compra, a coluna compra, em um vetorzão, ó, em um array, onde eu tenho todos os valores. Tá vendo? Exatamente todos os valores que eu tenho aqui nessa coluna, eles estão aqui. Por quê? Porque a gente vai seguir a mesma lógica para o data frame de venda. Vou seguir a mesma lógica e converter esse cara, né, dos dias de venda por aí. Por quê? Porque eu quero depois simplesmente subtrair um do outro e ver o resultado. Tá? Só que qual que é o problema? Tem um problema, tem um problema. Tem um probleminha que é o seguinte. Se eu for pegar lá o meu DF compra e for fazer um shape, tá? Eu vou ver que eu tive em 16 momentos um cruzamento para compra. Se eu fizer a mesma coisa com venda e der um ponto shape, eu vou ver que eu tive a venda em 17 vezes. Puta, por quê? Porque tem algum momento que cruzou e ainda não descruzou. E se a gente olhar no gráfico, ó, bem aqui no gráfico, você tá vendo, ó, eu vendi, mas ainda, né, que justamente é o dia, é o último dia. Então ele ainda não aconteceu nada aqui.
Então eu vou ignorar esse último cruzamento aqui para minha análise. Porque tá em aberto. Ou eu poderia colocar o valor atual, mas eu quero ignorar porque é uma operação que não foi concluída. Eu estou fazendo justamente aqui um backtest de todas as operações já concluídas. Então eu tenho que eliminar esse último dia do meu venda, que é por isso que ele é 17 e não 16, para eu conseguir fazer a subtração certinho. Então no Python eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu fizer isso daqui que eu estou fazendo nessa linha de baixo, ó, se eu pegar então o meu NumPy Array, né, o meu NumPy Array, perdão, NumPy Array do DF venda e fizer isso daqui, ó, entre colchetes 2.-1, eu estou justamente excluindo o último ponto, que é o 25.5. O 25.5 foi quando teve esse cruzamento aqui, ó, em 25.5. Então eu estou excluindo esse cara. Quando eu excluo esse cara, eu tenho exatamente a mesma dimensão entre os dois arrays. Então eu simplesmente posso subtrair o de venda pelo de compra, porque eu estou pareado, né, a minha venda pela minha compra. Certo? E tá certo. Então aqui eu tenho o resultado por operação. Esse daqui é um resultado por operação. Então aquela operação me rendeu menos 84 centavos por ação. Essa daqui me rendeu 1,50 tal. Então, nossa, isso é bom ou ruim? Não sei. Vamos somar? Então aqui, ó, eu estou fazendo uma soma de todo esse cara aqui. Então por isso que eu estou fazendo sum e jogando aquele cara todo aqui e estou arredondando em 2. E armazenei aqui em alguma coisinha chamada resultado. E aí depois eu dou um print desse resultado. Nesse caso, na Petrobras, naquele intervalo de tempo, naquela configuração de médias, o resultado foi de 20 negativo, sem incluir custos operacionais, de menos 20 centavos por ação. Não foi legal. Se eu for adicionar os custos operacionais, fica pior ainda. Tá? Vamos mudar? Vamos colocar aqui, sei lá, YouTube 4. Certo? Vamos aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, em Cell e rodar todas para baixo, ele vai me dar todo o valor, né? E ele vai me dar, opa, na YouTube o negócio saiu legal aqui. Tá? Apesar, né, tinha tido cruzamento aqui. Por quê? Ó, ele foi um ativo bem mais direcional do que era a Petro. Lembra o gráfico da Petro? Aqui a gente não tinha que ter mudado o nome, né? Mas deixa eu voltar para a Petro aqui e vocês vão olhar aqui na Petro. Olha como ela é bem mais lateralizada necessariamente do que a YouTube. Do que a YouTube, certo? Então simplesmente rodo tudo para ver. Aí obviamente o resultado da Petrobras era isso daqui. Qual que é a sacada? Então, como que você torna isso ainda melhor? E esse é o exercício. Você pode, obviamente, muito melhorar essa última parte aqui. E você pode atribuir todo esse processo aqui em uma função, como a gente já aprendeu. Então, fica aí como exercício. Tá? Justamente você transformar isso daqui numa função mais robusta, para você conseguir automatizar ainda mais esse processo. Pega as aulas lá da banda de Bollinger, né? A gente tem ali, ó, o candlestick em sinais no Python, a parte de automação com funções, tá? Tem algumas dicas aqui no mapa do IFR e RSL para você fazer automação. Usa as aulas anteriores e vê se você consegue. Eu vou explicar depois em aulas futuras também. A gente vai fazer isso de um modo mais sofisticado. Mas aqui é para você estudar e exercitar o seu pensamento acerca disso. E lembre-se que esse -1 que eu estou usando particularmente aqui neste momento, desta forma, é por causa desse cruzamento aqui. Se esse cruzamento último aqui tivesse ido para cima, aí eu teria que excluir, né, não do venda, teria que excluir esse cara do compra, para eu ter sempre atenção na dimensão dos meus objetos. Tudo bem, meus queridos? Então, de novo, deixe o seu like. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que vocês gostem. Está tudo disponível para download lá no site, no outspokenmarket.com, na parte do curso de Python para finanças quantitativas. E a gente se vê em outro vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.